Estamos no ar com mais um programa Evidência, o nosso programa de cultura que fala de personalidades dentro de várias áreas, seja ela música, teatro, literatura, artes plásticas e realmente tudo que está envolvido a cultura. Hoje eu vou estar entrevistando aqui no nosso programa a Renata Baptista. Ela é diretora e produtora de peça teatral do grupo de núcleo Ágora de Taubaté. E a gente vai conversar um pouquinho com ela. Mas antes, eu gostaria de estar falando para vocês de alguns eventos que vão ocorrer aqui na nossa região. Primeiro, vou estar falando de uma exposição que vai haver lá em São Bento de Sapucaí, uma cidade pequena, mas que tem bastante artistas plásticos, sim. O tema, inclusive, da exposição é Mar, Arte Contemporânea. Alguns artistas, inclusive internacionais, como a Fê Prado, vai estar expondo no dia 1º de fevereiro, às 19 horas. Essa vai ser o dia da abertura. O local é na Galeria Pedra d'Água. Então, eu espero que vocês possam estar lá conferindo o trabalho desses artistas, que é cada vez mais lindo, viu? Outra exposição também, na verdade não é uma exposição, é a abertura da fornalha de cerâmica da ceramista Kimiko, que ela está sempre mostrando trabalhos lindos. E isso vai ocorrer no dia 9 de fevereiro, com horários diversificados. Quer dizer, você pode estar presente para assistir a abertura de uma das fornalhas às 10 horas da manhã, às 12 horas, às 14 horas e às 16 horas do dia 9 de fevereiro, lá em Cunha. Então vocês vão ver as peças lindas que Kimiko sempre está mostrando para as pessoas que são amantes da arte. E o enderecinho vai estar aí no vídeo para vocês anotarem, viu? Paulo Jarbas é o endereço, ok? Bom, antes de conversar de novo com a Renata, eu vou falar de um artista, mas um músico, na verdade, que esteve recentemente aqui em Taubaté. Ele foi professor de violão na Fico Camargo. Há 6 anos atrás, ele partiu para Nuremberg, Alemanha. Estou falando de André Simão, violinista muito premiado no Brasil. Acho que em uns 13 concursos ele ganhou aí prêmios maravilhosos. Também ele participou de alguns concursos internacionais e foi muito bem recebido pela classe dos músicos. Hoje, como ele está na Alemanha, ele veio esses dias de férias para Taubaté, matar saudades dos amigos, saudades da família, né? Porque sempre temos a nossa família que dá saudade, sim. Então ele esteve aqui, participou de alguns programas de televisão, que foi muito bom. Também participou de um recital de violão lá no Salar da Viscondessa do Tremembé. E quem organizou esse evento foi a União Brasileira de Escritores, a UBE, coordenada pelo nosso queridíssimo amigo Luiz Antônio Cardoso. Parabéns, Luiz Antônio, foi excelente, estava muito bonito o trabalho. André Simão apresentou para os amigos e familiares. Hoje ele já está na Alemanha, tem uma agenda lotadíssima, foi no dia 13 de volta para a Alemanha, mas as férias do próximo ano ele garante que vai voltar aqui para o Brasil. O Diário de Taubaté, inclusive, registrou essa passagem de André, e aí na edição seguinte, agora do dia 17 ou 18, também vou estar mostrando um pouquinho da agenda cultural de André, ok? Belezinha, tá? Bom, agora vamos conversar um pouquinho com a nossa querida amiga, a Renata Baptista, e ela vai falar um pouquinho do trabalho. Inclusive, eu quero ressaltar para vocês que o Reino da Sabedoria, que foi
participou de mostra, foi um evento muito importante no ano passado, no ano de 2012, trouxe repercussão assim fantástica. As pessoas me paravam na rua e perguntavam, embora o escritor Marcelos, eu já tinha feito uma matéria para o Jornal Diário de Taubaté, na coluna Evidência, que é uma página que eu tenho também no Jornal Diário de Taubaté. E falei um pouquinho a respeito dele. Mas aí a peça, cada vez que se apresentava no Teatro Metrópole, as pessoas perguntavam para mim, traz a diretora, a produtora, né? O cenário é lindo. Então eu precisava mesmo trazer alguém aqui para conversar um pouquinho a respeito da peça. E nós vamos falar então com a Renata, ok? Tudo bom, Renata? Tudo bem. Fico feliz de ter você aqui no meu programa, viu? Como eu disse, você é uma peça muito requisitada e você precisava estar aqui para falar para os nossos telespectadores toda essa movimentação dessa peça maravilhosa que é o Reino da Sabedoria. Como é que foi? Antes de mais nada, eu queria agradecer primeiro, o convite da Miriam para vir conversar com você hoje aqui. Eu fico muito feliz de saber que um trabalho que era um sonho, há muito tempo queria produzir um musical, dirigir um musical aqui na cidade de Taubaté, tenha dado tantos frutos e tenha tido essa repercussão bacana que você está colocando para mim agora. O projeto, ele começou em 2011, né? A ideia é muito antiga. Eu sou atriz, além de, antes de ser diretora, antes de começar essa vida de diretora e produtora, antes de mais nada eu sou atriz. Há quantos anos, Renata, que você é atriz? Eu há 12 anos sou atriz formada aqui pela Maestra Febo Camargo. E comecei a trabalhar como atriz e aí já muito bicuda, direcionando aqui, direcionando ali, produzindo coisas. Como atriz eu já estava um pouquinho à frente do que é a atividade de ser atriz, né? Já estava pondo um pé na direção, pondo um pé na produção. Isso é importante. Senti uma falta de buscar um pouco mais de respaldo mesmo para esse meu trabalho. Fui fazer minha faculdade, me formei na FASC, lá em Pindamonhangaba, como professora de artes cênicas. Depois me pós-graduei aqui na Unital, no curso de Linguagens Artísticas Integradas, Formação e Prática, um nome super grande. E aí fiquei um pouquinho mais respaldada em relação às artes e comecei a colocar os dois pés na direção. Então, meu primeiro trabalho no Núcleo Ágora de Teatro foi a comédia Elas no Papo, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E o meu segundo trabalho foi o musical infantil O Reino da Sabedoria. Como eu disse, o projeto começou em 2011. A ideia era fazer um infantil na cidade de Taubaté, diferente do que a gente vinha vendo em Taubaté. Os trabalhos muito bons que vinham sendo produzidos, mas eu sentia falta ainda de um trabalho com uma crítica maior, um trabalho que trouxesse uma reflexão. Mas é um infantil, Renato, como fazer? O meu marido é historiador, professor de história e também pós-graduado em filosofia. A gente sempre conversava muito, a gente tinha lido aquele livro Revolução dos Bichos, no qual tem um contexto bastante filosófico, um contexto bastante social, de ideologia, bem interessante, que pega as crianças.
Depois dessa leitura a gente ficou conversando e eu com a ideia do musical e com a ideia do teatro, né, da questão do teatro infantil, mas com uma crítica, uma ideologia. E aí pintou essa ideia, o Marcelo sentou. O Marcelo, ele tem uma facilidade muito grande para escrever. Ele escreveu o texto em, acho que 13 dias, 15 dias. Gente, 13 dias foi super rápido. Foi um recorde. Mas é que estava fervilhando, sabe? As ideias estavam fervilhando, a gente conversava muito. E eu, com toda a ideia do musical, o que era um musical, porque eu também sou cantora, então o que é um musical, a ideia do musical, a grandiosidade que era, e ele com a ideia do texto, com a ideia da ideologia e tudo mais. Então ele sentou, escreveu, me apresentou, a primeira vez que eu li eu achei maravilhoso. Tá bom, eu falei, tá ótimo, não preciso de mais nada, não preciso de correção, porque no primeiro texto, Elas no Papo, a gente começou muito assim, vamos ver o que vai dar, né? A gente nunca tinha escrito, eu já fazia teatro há 12 anos, mas os meus núcleos, eu nunca tinha participado, nunca tinha feito um núcleo que eu sou diretora, que ele é o escritor e que nós somos os produtores. Eu sempre participei de outros núcleos, sempre fiz trabalho para Arte Ofício, para o Balacobaco, o pessoal da Companhia do Sol, Truões, toda a equipe de todas as companhias de Taubaté, eu já trabalhei. Então, na verdade, você já convivia com tudo isso aí, ficava realmente mais fácil, né? Sim, Sítio do Pica-Pau Amarelo, minha grande escola, eu trabalho... escola, tá vendo? Exatamente. Precisam saber, porque de repente, Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas é dali que se extrai com muita coisa. Nossa, excelentes artistas passam por ali, eu estou no sítio há 8 anos. Eu entrei no sítio como estagiária e hoje eu sou diretora. Que maravilha. Então, assim, é uma escola mesmo. Eu entrei como estagiária para fazer um personagem no fim de semana. Depois eu fiz o concurso, comecei a fazer a Dona Benta diariamente. Aí eu engravidei, saí do sítio e fizeram um convite para eu retornar como diretora. Então, hoje em dia eu trabalho como diretora e adapto os textos de Monteiro Lobato. Então, assim, quem entrou só para fazer uma pontinha, hoje eu faço adaptação e direção da obra de um dos maiores escritores brasileiros. Muito bom. Não tem como dizer que não é uma escola, né? Uma escola maravilhosa, né, Renata? Então, o Monteiro Lobato também foi uma inspiração para o texto, né? Se a gente for ver os textos do Monteiro Lobato para criança, ele é político. Então, eu acho que é uma sementinha que já estava lá dentro e a gente começou a colocar para fora, né? Junto com o Marcelo. E agora, selecionar os atores. Em Taubaté a gente tem excelentes atores, mas não temos atores cantores. Que é mais difícil, Nossa, bem mais difícil. Extremamente. Atores dançarinos, né? Não é uma falha de Taubaté, é uma falha mundial, não mundial, do Brasil, né? De certa forma, normalmente as pessoas pensam assim, o ator, ele é só ator, mas realmente ele precisa cantar, ele precisa dançar, ele precisa, na verdade, englobar todas as áreas. Com certeza. Nos Estados Unidos, por exemplo, os atores, né, desde criança começam a aprender a cantar, a dançar. Por isso que os musicais dos Estados Unidos são, né, aquela riqueza dos olhos, porque fazem tudo. E não é uma falha de Taubaté, é uma falha do Brasil. É geral, porque eu acho que até nessa questão, o setor financeiro contribui muito. Sim. Porque o artista, ele tem uma certa dificuldade para se manter no mercado, para se manter, né? Com e certeza. Aí ele já faz um curso de teatro, aí tem que pensar na dança, tem que pensar no canto, na voz. E não é fácil. Então, dentro do curso do teatro, a gente, né, ele engloba a parte de voz, a parte de dança, mas são 3 anos, então são pinceladas, né? Nós como artistas, temos que correr atrás disso depois do curso. Então se especializar. Então eu falei, e agora, né? Como que a gente vai fazer aí para trazer uma turma bacana, porque eu sou um pouquinho exigente também no meu trabalho. E aí, o que a gente vai fazer? Eu trabalho com amigos, adoro trabalhar num clima tranquilo, um clima que a gente consiga conversar, que você me dê sua ideia, eu dou a minha, a gente senta, mistura e sai um sambão aí, né? Não sou uma pessoa ditadora, não. Gosto bastante de trocar mesmo figurinha, trocar o que você tem para me ensinar, eu tenho para te ensinar e a gente acaba produzindo um trabalho bacana. Então, eu tinha alguns amigos já de interesse, pessoas que já tinham feito Elas no Papo. O primeiro convite foi feito a eles, que é a Kelly Diarque, a Dalgisa Américo, Rafael Guimarães, o Alberto Bradion, que estão comigo no Elas no Papo também. Fiz o convite primeiro a eles, alguns puderam aceitar de pronto, outros não, por outros compromissos. Então a gente ficou ali com 2, 3 atores selecionados. O Jefferson Carvalho, né, que estava na parte de contra-regrar, sonoplastia, entrou para atuar.
E aí foi fazendo os convites para outras pessoas. Como o elenco era muito grande, entrou, saiu pessoas, e aí até a gente formar aquele elenco principal. Mas aí, que vocês viram. Por exemplo, para ter aquele elenco principal, quanto tempo vocês levaram para formar o grupo, treinar e falar, tá legal, podemos Olha, a gente começou em 2011, em fevereiro. Em fevereiro, a gente começou em 2012, em fevereiro. Eu comecei a falar sobre o trabalho, foi em novembro de 2011. Sim. Marcelo escreveu o texto em dezembro, janeiro a gente já estava começando a conversar com as pessoas. Aí tivemos o carnaval ali no meio, algumas saídas, algumas desistências, alguns encontros, e aí começamos a fazer os nossos workshops. Importante. Primeiro momento nosso foi assistir filme, porque a minha ideia era, não queria fazer um musical extremamente americano, mas não tem como não beber da fonte deles, são os nossos maiores professores. Então assistimos os filmes infantis da Disney. No primeiro momento a gente sentava lá na sala de casa, muito ainda naquela ilusão, o que vai ser, né? Assistimos o Rei Leão, assistimos o Rio, assistimos Aladdin, vários filmes que tinham a ver com aquela temática de reino, com aquela temática colorida que a gente queria colocar. Assistimos esses filmes, todos os encontros a gente discutia sobre o filme, anotava o que a gente achava que era um ponto que era interessante pra gente e fomos fazendo essa análise. Não podemos fazer o trabalho sem um preparador vocal. Né? Sou cantora e tudo mais, mas não me arriscaria a produzir o trabalho, a dirigir o trabalho, né? E ainda por cima produzir vocalmente. Difícil, e né? estar à frente do cenário, figurino e tudo mais. Eu falei, não, acho que a gente precisa abrir, a gente precisa ser generoso. Sim. E aí eu chamei um amigo e um profissional excelente, que é um professor lá da Figo Camargo e também tem uma escola particular aqui na cidade de Taubaté, que é o Fábio Fagundes. Legal. É um professor de canto excelente, não sei se você conhece. E um parceiro maravilhoso que a gente já tinha começado um outro sonho meu, que depois eu conto, a gente vai fazer ainda. A gente começou a fazer, daí eu engravidei, paramos e tal, mas a ideia do musical sempre teve na minha cabeça. Então eu chamei o Fábio, ele foi muito bacana, a gente conversou, fez um pacote financeiro assim, que dava para todo mundo pagar, porque ele também não ia fazer o trabalho gratuito, óbvio, é um trabalho desgastante. O trabalho precisa, na verdade, ser remunerado. Sim, né, exatamente. Até serve como estímulo, né? Com porque certeza. Precisa estar se atualizando, né? Valorizando, na verdade. Sim, né, não. Renata? E então, começamos o trabalho. A minha ideia era estrear o trabalho em dezembro, a gente estava começando em fevereiro. E aí começamos o trabalho fazendo aulas de canto e laboratório corporal. Laboratório corporal, quem aplicava sou eu mesma. A gente teve um espaço cedido na casa da Tina Lopes, que é a minha coordenadora no Museu Monteiro Lobato, lá no sítio. E ela me cedeu também a casa dela, um espaço bacaníssimo. A gente começou a desenvolver um laboratório lá. Então eu comecei a buscar deles o corporal, porque a gente trabalhou com bichos, então buscando aquele corporal da galinha, que foi muito comentado, corporal do minhoca, corporal do galo. Então a gente fez um trabalho ali muito legal, laboratórios assim desgastantes, cansativos, de 3 horas. E fizemos esse laboratório durante uns 3 meses e ainda nos preparando vocalmente, ainda sem cair no texto. A ideia era, vamos trabalhar primeiro o corpo, trabalha a voz e depois a gente junta e vai trabalhando a peça por blocos. Vamos montando cenas, né? Porque a peça é uma saga, então acontece aqui o bloco do mal, o bloco do bem, o bloco do mal, o bloco do bem, depois o bem sai para uma saga, encontra o mal, finaliza. Então tinha essa possibilidade de fazer essa montagem dividida. Então a gente começou a fazer esse treinamento, aí quando passou uns 3 meses treinando voz, treinando corpo, pintou a possibilidade da mostra. Aí nós já estávamos em fevereiro, março, abril, maio, a mostra ali em julho já começou o murmurinho. A mostra vai ser tal dia, a mostra. E aí, gente? Vocês topam participar da mostra? Vocês acham que dá pra gente estrear na mostra? Não, eu acho que dá sim, Rê. Aí 2 meses para produzir cenário, figurino, porque o elenco ali já estava afiado. Pronto. Né? Voz, texto ainda a gente não tinha caído, mas como a gente estava fazendo tanto workshop, tantas oficinas, e eu propunha nas oficinas já trechos de textos, a oficina sempre dentro do texto. Isso. A ideia era trabalhar o que a gente tinha, né?
não encontrava uma pessoa bacana. Quando eu encontrava a pessoa, demorava 1, 2 semanas para responder, ela respondia, não vai dar. E o prazo indo. Eu falei, não, quer saber? Vou fazer. Isso é legal, sabe o que eu acho legal? Porque assim, a gente tem um preparo, quem está na área, né, sabe, Sim. no geral, tudo. Mas às vezes é isso, quando você está preparado com tudo, na falta de alguém, você vai lá e cobra. Eu falei, não, vou fazer. Mas eu não sei desenhar. Nossa, eu sou, né, professora de artes cênicas, lógico, tive aula de artes plásticas e tudo mais, mas vou contar um segredinho. Minha falha na arte em geral é as artes plásticas. Eu não sei desenhar a casinha. Ó, se pedir pra dançar uma coreografia, eu danço. Não é elas no papo, eu me arrisco. Na primeira cena a gente dança. Cantar, eu vou e canto, tiro de letra. Teatro, a gente se joga. Mas artes plásticas, menino, pra desenhar o som, um fiasco. E aí, o meu parceiro, Rafael Guimarães, que faz comigo Elas no Papo como ator, ele também é um excelente artista plástico, ele é cabeleireiro, faz tudo. Ele estava indo para Londres, Miriam. Puxa vida. E ele não sabia se ele ia, se ele voltava, se ele ia passar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, se ele ia voltar. Ele falou, eu vou, vai acelerando o projeto, mas eu volto. Eu falei, meu Deus, e agora? Vamos aguardar. E aí fui tendo as minhas ideias, levantando todas as ideias aqui. Quando o Rafa chegou, eu falei, é isso, Rafa. Ele voltou, né? Legal. Aí, vambora. Aí ele me ajudou a desenhar os figurinos, porque ele desenha, né? Aí eu era a cabeça e ele era a minha mão. Uma mãozinha lá pra E também a cabeça também, porque o Rafa tem ideias maravilhosas. Ele foi trocando comigo, fui passando pra ele, levei pra costureira, achei uma costureira bacana, expliquei pra ela e ela foi produzindo cenário e figurino. A costureira foi produzindo, porque o cenário é todo de tecido, de flores. Então, uma costureira saberia fazer, passei para ela. E o Rafa ficou responsável pelas partes de acabamento, né? Eu levei algumas coisas para marcenaria. Quando chegava da marcenaria, o Rafa ficou responsável pelos acabamentos e pelas aquelas cabeças maravilhosas que eu tenho certeza que todos devem ter comentado. Todos, isso é verdade. Aqueles cabelos, realmente. aquelas cabeças foi o Rafael Guimarães que fez, um excelente artista, cabeleireiro, que cuida do meu cabelo. Ele vai ficar bravo que meu cabelo não está feito, mas Rafa, só hoje. Então, assim, aí o Rafa foi um parceirão, aí também entrou o Daniel Guizar, fez os bicos. Então, assim, foi uma galera, olha, uma equipe de 30, vamos falar aí, umas 40 pessoas pro trabalho sair. Você não concorda que às vezes, e até para as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem habilidade, mas tem certas coisas que você precisa arriscar. Logicamente, a gente fala assim, até ali dá para mim ir, então eu vou mesmo. Isso é importante, gente, porque aí o resultado é simplesmente maravilhoso, não tem como não ser. E uma coisa que a Renata falou muito aqui, que eu estou assim admirada e acho muito positivo, é assim, não carregar tudo para si. Delegar, mas supervisionar, né? Na verdade, a gente tem que ter noção das coisas para a gente delegar algumas coisas, mas estar sempre ali coordenando para o produto sair. E olha, coordenar um trabalho como esse, artístico, 40 pessoas envolvidas, não é fácil. Não é fácil. Teve momentos assim de, será que a gente está no caminho certo? Será que tá dando certo? O Rafa mesmo é um parceiro da Algisa, que é atriz do espetáculo e cantora, uma amigona, a gente conversava, meu Deus do céu, e aí, será? E a gente cantava, e chegava assim, às vezes em aula, os atores estavam se preparando, às vezes começava a cantar, desafinava, o professor Fábio Bravo, chamava a atenção deles, saíam tensos, e aí, Renata, será que eu aceitei uma coisa que eu vou dar conta? Tudo era muito novo, as pessoas cantando ao vivo, Miriam. Gente, não é fácil não. Né? Eu também, além do... Não quis gravar. Falei, não, vamos cantar ao vivo, vamos inovar em nova de verdade. De verdade, a emoção, a flor. E o pessoal cantando. Então era tudo muito novo, atuando, dançando, porque daí é um musical, precisa ter coreografia. Sim. E aí foi assim, aí na hora lá, vocês botar o pezinho no palco, né? Deu uma assistência grande, porque bastante pessoas foram. Sim, né? Muito. Nossa, foi a casa lotada. Então, acabou o ingresso, com a gente pra fora. Não aconteceu isso. Não, quer dizer, já tinha acontecido isso comigo com comédias, mas assim, eu acho natural. Comédia, chamar mais atenção, mas um infantil acabou o ingresso. E aí, como é que foi assim, aquela emoção, né? De ver lotado, né? E depois no término, né? Olha, Miriam, primeiro eu fiz um teste, né? Porque como atriz e como diretora e atriz,
eu sempre fiquei atrás e fiquei lá junto com os atores, porque no Elas no Papo eu dirijo e atuo. Então eu tô lá atrás. No sítio do Pica-Pau Amarelo, hoje em dia eu já consigo largá-los, mas no começo eu ficava lá atrás, né? No Reino eu me pus um desafio. Falei, se eu ficar lá atrás, eu vou querer pegar um microfone e cantar. Eu vou querer pôr figurino no outro, eu vou querer falar, vai, entra você, vou querer comandar lá atrás. Falei, não, eu quero ver minha obra. Ai, gente, falei pros meninos, ele falou, é lógico, você tem que ficar lá fora. Mira, fiquei lá em cima com meu filho no colo, como espectadora, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Relaxei e assisti. Eu me emocionei com o espetáculo. Ai, já tinha há 6 meses trabalhando com aquilo. Mas me emocionei com a dedicação dos meninos, porque estavam todos nervosíssimos. Então, assim, com a dedicação deles, com tudo que apareceu ali, foi emocionante. Ver a casa lotada, ver amigos queridos ali me aplaudindo, depois vindo me abraçar os meninos com um carinho muito especial. Eu tive uma surpresa grata, que um amigo meu da Áustria estava aí de surpresa, o Eric, e ele assistiu e foi assim, nossa, foi um presente. Parabéns. Não, foi um presente, ele não via nenhum trabalho nosso há muito tempo e ele chegou para ver, né? Foi muito bom. Então, assim, o resultado foi maravilhoso. Marcelos, felicíssimo, porque ele não via nenhum ensaio. O Marcelos, ele é assim, ele entrega o texto e fala, agora é com você. Não quero ver, só quero resultado. Ele é muito generoso, nossa, demais. Ele escreve assim, me deixa trabalhar em cima da obra, se eu quiser mudar alguma coisa eu posso mudar. E ele não critica e não diz isso tá certo, isso tá errado. Mas ele aceita. Mas ele não participava, né? Não, dos ensaios jamais, só me levava até a porta e ia embora. Mas aí quando ele viu o resultado, maravilhoso, que ele disse? Ele ficou felicíssimo. Gente, porque teve coisas que a gente... O ator, né, é um bicho danado. E então os meninos, nossa, Mauro Moraes, um ator maravilhoso, todos os meninos, a Tássia Joy, criaram coisas assim que a gente... O Alberto Brajon, de Guaxininja, que todo mundo comentou, criava coisas assim que a gente falava assim, ai, muito legal. Deus. E então a gente foi acrescentando. E no meu caso, a direção também cria muito. Então tinha coisas que o Marcelo não sabia, ele riu muito, se divertiu muito. Então é gostoso, que também cria uma expectativa nele, né? Porque aí eu até perguntei pra ele, como é que é? Eu perguntei pra ele um dia, como é que é escrever e depois ver a obra? Aí ele falou que é muito gostoso, que é muito gratificante ver o olhar de uma outra pessoa em cima do que você escreveu e o resultado que deu. E o mais bacana é que a gente falou, pegou crianças dos 2 anos de idade até, mesmo sendo um texto crítico e ideológico e tudo mais, o meu filho de 2 anos fala até hoje de todos os personagens. Não, mas sabe o que eu acho interessante? Hoje em dia, as crianças estão mais participativas. Nossa, total. Elas observam, eu tenho lá um exemplo em casa. Elas sabem, ela consegue discernir, ela entende. Logicamente, nunca como adulto, não estou falando isso. Mas está bem diferente a criançada de hoje. Nossa, completamente. Eu vejo meu filho, ele é extremamente curioso, é filho de artista, né? Então ele é extremamente curioso, criativo. Legal. Coisas que ele faz, eu falo assim, meu Deus, Guilherme não existe. Ele é muito engraçado, ele tem um senso de humor, ele tem 3 anos, ele tem um senso de humor então, apurado. Dos pais, né? Olha, porque o Marcelos e eu falamos aberto, dá pra perceber, né? Falamos, né? Eu sou atriz, trabalho com comédia há muito tempo, Marcelo é escritor, então acho que acabou, lógico, influencia. E ele fala, é uma delícia, tem que ir só vendo. Renata, eu queria até, você comentando tudo isso aí, sempre eu gosto muito que as pessoas deixem um incentivo. Agora eu quero que você fale um pouquinho da outra peça que você está trabalhando, o incentivo para as pessoas, porque esse seu trabalho, como eu disse no começo, teve uma repercussão muito positiva, né? Rede social falando, telefone falando, eu estou falando que contataram a mim, né, para saber de detalhes, inclusive, como eu disse, a presença da Renata aqui foi de tanto as pessoas estavam falando, né? Então, assim, todas as pessoas que assistiram, que gostaram, que queriam saber mais, é interessante que se deixe um incentivo, né, do trabalho, né, do conhecer, do estudar, do nunca deixar aquela questão do não ser a barra para você parar, né? Porque as pessoas estão em casa, às vezes elas estão em casa, mas é um músico, é um
uma pessoa que mexe com artes, mas está limitada, porque ela não tem aquela coragem de ir lá e se mostrar. O que você diria para essas pessoas, Renata? Eu acho que é se mexer mesmo, é pegar a sua ideia e achar que ela é a melhor mesmo naquele momento, que é uma coisa que você tem que fazer e tem que mostrar, porque o artista é isso, não adianta a gente querer falar assim, eu não quero aparecer, mentira, quer sim, o artista ele quer aparecer, ele quer que as pessoas olhem o trabalho dele e falem assim, meu, que legal, por isso a satisfação de estar aqui conversando com você hoje, imagina, é maravilhoso saber que um sonho que eu tenho, eu tive a coragem de pegar e colocá-lo em prática. É óbvio, dificuldade a gente encontra muita. Sim. Financeira é uma das maiores dificuldades que a gente encontra, mas tem muita maneira de fazer. Hoje em dia tem como reciclar, hoje em dia tem ideias muito mais fáceis, ideias sem cenário, o artista plástico, ideias de exposição, tem vários lugares que pode ser exposta às suas artes. Hoje em dia o músico pode fazer música na rua. Hoje em dia a gente tem vários lugares que a arte é aceita. Então assim, o que eu acredito é ter coragem e acreditar que a sua ideia é boa. Sim. Eu acho que o importante é isso, acreditar que a minha ideia é boa e vamos colocar em prática. E aí o resultado vai vir. Isso. Se é positivo, se é negativo, a gente só vai saber se colocar em prática. Poderia ser um grande erro. Eu poderia falar assim, vou fazer um musical. E falar assim, a Renata tentou fazer um musical. Mexer mesmo. Verdade. Vamos fazer. É lógico que às vezes a gente tem um sonho grandioso, é lógico. Queria um corpo de baile, bailarinos dançando, cantores maravilhosos cantando junto, orquestra. Óbvio que a gente quer o melhor, né? Que é o exemplo que a gente tem, né? Os musicais de São Paulo. Eu fui assistir Priscila lá em São Paulo, saí assim, É óbvio que a gente queria tudo aquilo, mas a gente não tem. Então vamos fazer o que é rico pra gente. É essa a nossa riqueza? Então vamos colocá-la em prática. É esse o detalhe que vai enriquecer o espetáculo? E foi isso que a gente fez. Nós vamos marcar uma apresentação ainda no Teatro Metrópole esse ano. Que bom. Provavelmente em março, eu acredito que a gente já vai estar um fim de semana lá, ou 2 dias do fim de semana lá para levar a criançada, tá todo mundo convidado. Ainda não tenho a data. Ainda não tenho a data porque ainda como tá tudo arrumando ainda, a prefeitura, né, a gente está esperando para sair pauta e tudo mais. Saindo a pauta, eu vou pegar uma data em março pra gente apresentar lá. E também a gente tem um projeto, a escola vai ao teatro. Então as escolas que tiverem interesse, as pessoas que tiverem interesse, a gente leva o projeto na escola, nós participamos do festival da cidade de São Paulo, com o musical Rio da Sabedoria, lá no Teatro Bibi Ferreira. Nós ficamos em 4º lugar com a indicação de melhor atriz para Danilene Oliveira, que é a gatinha do espetáculo. Então a gente também está trabalhando nesse mote aí, estamos nos inscrevendo em festivais, mostras. E vamos correr pro Rei da Sabedoria e vocês vão ouvir falar muito ainda desse espetáculo, se Deus quiser. Muito bom. Gente, muito legal. Olha, se eu deixar, nós duas ficamos aqui o tempo todo. Com certeza, com certeza. É uma matéria interessante, o assunto é muito bom. E elogiável a gente ver um trabalho de pessoas que se esforçam realmente para mostrar o que de melhor eles têm para nós, né? Naquilo que eles gostam, né, Renata? Nós, com certeza. Olha, Renata, eu agradeço muito a tua presença aqui no meu programa, fiquei muito feliz. Espero que outras vezes você possa de novo vir aqui, falando do seu trabalho, de outros e outros que virão, com certeza com sucesso, porque com esforço e empenho a gente consegue, não é? Nada é fácil para ninguém, tem que ter esforço, né, Renata? Obrigada, Miriam, muito obrigada mesmo, eu fico feliz de poder vir aqui falar de um sonho, de um trabalho que eu fiquei muito feliz de fazer e que está só no começo. A gente estreou e meu sonho, a minha ideia é tomar a estrada com ele e tudo mais. Muito obrigada. Imagina, Renata. Bom, para finalizar nosso programa, eu quero especialmente agradecer a Renata por essa entrevista aqui realmente maravilhosa. Agradecer também vocês aí, telespectadores, que estão sempre apoiando aqui o nosso trabalho. Dona Cida Paula, não poderia esquecer de falar seu nome no meu programa. Está sempre ligando aqui para a TV, parabenizando, curtindo os programas aqui da TV Cidade. Um beijo muito grande para a senhora. Só a conheço por telefone,
Mas eu quero dizer assim, dona Cida, qualquer dia eu vou estar chamando, sabe, Renata, a dona Cida para o meu programa, porque eu só conheço por telefone e é uma senhora maravilhosa. Outros já conhecem. Com certeza ela tem algum dote, alguma coisa para te apresentar, hein? Os brasileiros têm muita surpresa. Verdade. Dona Cida, um beijo muito grande. Quero agradecer para outras pessoas também, se eu for falar os nomes de todo mundo não vai dar tempo, né? Quem liga, quem passa um e-mail, quem está na rede social e está sempre falando do trabalho, dando sugestões. Agradeço realmente do fundo do meu coração. Finalizamos nosso programa por hoje e numa próxima semana estaremos juntos de novo com o programa Evidência. Até logo.